programa a seguir é uma produção independente. A Rádio Elite não se responsabiliza pelo seu conteúdo, mas acredita que as diferentes opiniões contribuem para uma sociedade mais democrática e igualitária. Começa agora da Rádio Elite, o programa Momentos com Sônia Apolônio. Um show de variedades, entrevistas, curiosidades e muito mais numa revista eletrônica. E com vocês, a comunicadora Sônia Apolônio. Olá, muito boa tarde a você, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte aqui da Rádio Elite, minha Rádio FM. E muito boa tarde a você também, minha querida telespectadora e meu querido telespectador aqui da elitv.com.br. É com muita alegria que mais uma quarta-feira estamos aqui ao vivo, hoje, dia 6 de julho de 2022, com uma tarde linda aqui em São Paulo, apesar do inverno, ainda esse calorzinho, esse sol hoje, um dia lindo, uma tarde linda, que fica mais linda ainda, porque temos esses momentos agora com vocês que estão nos assistindo. Eu quero agradecer a você que sempre envia teus áudios, tuas mensagens, a você de todas as cidades aqui de São Paulo. Muito obrigada por nos permitir entrar no teu lar, no teu trabalho, entrar aí nas academias de ginástica. Um beijo para as minhas amigas, meus amigos das academias. Também vocês que estão nos estúdios se embelezando, um grande beijo, sempre aí para você, Eliane, da Eliane Fashion Hair, e também a todos vocês, nossos queridos ouvintes, que nos prestigiam sempre com a sua mensagem, com o seu carinho. Quero mandar um grande abraço a vocês de norte a sul do nosso Brasil, aí no sul, através da Rádio Marconi, que estamos ao vivo também. Muito obrigada pela sua audiência, e também através da Rádio Paineiras aí no Rio Grande do Norte. Muito obrigada pela sua audiência da mesma forma. Um grande abraço a todos os brasileiros que estão aí em vários países e mandam sempre aqui, tiram sempre um tempinho para enviar as suas mensagens e também as suas homenagens aqui no nosso programa Momentos. Muito obrigada. E fale conosco, mande a sua mensagem aqui para a Rede Elite de Comunicações através do celular 011 998709182. Vou repetir, 011 998709182. E fique aqui bem pertinho de nós. Bem, hoje o nosso bate-papo, o nosso encontro, o nosso momento será muito interessante, porque nós estamos aqui com uma mulher linda, uma advogada super prestigiada, que há muitos anos cuida, tem o seu grande escritório renomado, que nós vamos conversar sobre isso, e também que fala muito sobre direito sucessório, como uma proteção familiar. E é com muita honra que eu quero apresentar aqui a doutora, minha querida amiga. Obrigada, doutora Palmira Bezerra, muito agradecida pela sua presença aqui no nosso programa. Você está linda, viu? Já vai fazer quase um ano que você esteve aqui, minha querida. Verdade. E é uma grande honra estar te recebendo, e principalmente para conversarmos sobre um tema tão importante nas nossas vidas, não é, minha querida? Que é o holding familiar, a proteção familiar, e é sobre isso que nós vamos falar. Mas antes, meu amor, fique à vontade de cumprimentar os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, e desde já eu quero mandar um grande abraço para todos os advogados que compõem o teu escritório, viu, minha querida? Agradeço. Fique à vontade, meu amor. Olha, eu agradeço muito o convite
e poder estar aqui hoje, passando um pouco do meu conhecimento, um pouco assim de condições para as famílias brasileiras. Isso é muito importante, porque a gente não pode guardar conhecimento só para nós. Nós temos que espalhar conhecimento e ajudar o máximo de pessoas que nós pudermos. Então eu agradeço muito a todos os ouvintes, aos telespectadores. Espero que seja um programa bastante proveitoso. E quero poder sempre estar contribuindo. E de novo eu ressalto que eu estou muito grata de poder hoje estar aqui. Meu amor, há quantos anos você exerce a sua profissão como advogada? E fala um pouquinho para nós, há quantos anos? Nós já estamos aqui nessa batalha já há 23 anos. 23 anos. Estamos trabalhando bastante, sempre no intuito de buscar a justiça, sempre atrás de mais conhecimentos para poder ajudar mais as famílias brasileiras. Que tanto necessitam de proteção, sim, né? Sem dúvida. Mas antes de fazermos as perguntas, que eu tenho uma relação de perguntas aqui, viu? Do nosso pessoal, querido entender as diferenças aqui de holding, de testamento, enfim, não é? São muito importante, dúvidas. Mas nós queremos também oferecer uma música, porque é tão gostoso e entendermos esta música, ela foi feita pelo cantor Toquinho, compositor, para as crianças, mas vem tão a calhar nesse momento da nossa nação, esse momento que nós vamos atravessar agora para fazer um mundo muito melhor. Eu ofereço a todos vocês e a você, minha querida convidada. Até já. Pra viver, sol e céu, luz e ar, rios e fontes, terra e mar, somos os herdeiros do futuro, e pra esse futuro ser feliz, vamos ter que cuidar bem desse país, vamos ter que cuidar bem desse país. Será que no futuro haverá flores? Será que os peixes vão estar no mar? Será que os arco-íris terão cores e os passarinhos vão poder voar? Será que a terra vai seguir nos dando o fruto, a folha, o caule e a raiz? Será que a vida acaba encontrando um jeito bom da gente ser feliz? Vamos ter que cuidar bem desse país. Vamos ter que cuidar bem desse país. Será que no futuro haverá flores? Será que os peixes vão estar no mar? Será que os arco-íris terão cores e os passarinhos vão poder voar? Será que a terra vai seguir nos dando o fruto, a folha, o caule e a raiz? Será que a vida acaba encontrando um jeito bom da gente ser feliz? Vamos ter que cuidar bem desse país. Vamos ter que cuidar bem desse país. Aqui você pede a sua música e a gente toca. Rádio Paineira FM. Mais uma emissora do Grupo Elite de Comunicação. Rádio Marconi FM.
Do Rio Grande do Sul para todo o Brasil. Uma emissora do Grupo Elite de Comunicação. Estamos apresentando Momentos com Sônia Apolônio. Olá, você que está chegando agora aqui no nosso programa Momentos, fique aqui conosco porque nós estamos entrevistando, vamos dar início à nossa entrevista com essa grande advogada, doutora Palmira, que vai falar sobre a proteção familiar, jurídica, como um ato de amor. Minha querida doutora Palmira, nós hoje vamos conversar sobre um tema muito importante, né? Segundo essa música que nós colocamos, nós precisamos cuidar muito do nosso país, mas acima de tudo, cuidarmos de nós mesmos, né? Nós que atravessamos essa pandemia, ainda estamos atravessando, claro que com muito mais cuidado e tomando tendo mais proteção. Nós precisamos conversar muito sobre como proteger a nossa família juridicamente, os bens, porque nós não somos muito acostumados com isso, não é? A gente trabalha tanto, nós conquistamos tantas coisas e na hora de proteger nós somos um pouquinho desligados, né, minha querida? Mas hoje nós temos que ficar mais atentos com essa proteção familiar, a proteção dos pais para com os filhos, dos filhos para com os netos, enfim, meu amor. O que significa holding familiar como um ato de amor, que é o nosso tema? Excelente pergunta. A holding familiar, ela é um sistema, na verdade. Um sistema onde você vai fazer o planejamento patrimonial da família. Sim. Além do patrimônio da família, o patrimônio da sua empresa também. Patrimônio empresarial, né? E hoje, a gente fala que está na moda falar em holding. Mas essa moda só está acontecendo porque hoje nós estamos divulgando muito isso. Né? E por estarmos divulgando, as famílias brasileiras estão começando a conhecer e a se preocupar. Com a pandemia, de uma hora para outra, pessoas foram embora desse mundo. Sim, sim. Sem ter feito um planejamento patrimonial. Sem sequer ter feito aqueles sistemas mais arcaicos que nós conhecemos, né, no nosso mundo jurídico, que seria um testamento, né, que seria uma doação. Muitas pessoas nunca se preocupam com isso. Nunca. Só os grandes milionários. Né? Os grandes milionários, esses sim, eles já conhecem, já fazem, né? Se você pode procurar o inventário do Antônio Hermílio de Moraes, do presidente da Camargo Correia e outros tantos milionários, você não vai encontrar, porque todos eles já tinham uma holding. Doutora, mas você não acha, você não entende, querida, que quando nós falamos em vou deixar um testamento, uma holding, a impressão que dá é que isso só nos remete a grandes fortunas e não as pessoas comuns, as pessoas que trabalham, têm uma casa normal, uma casa na praia, tem um carro. Então as pessoas falam assim, normalmente, não, mas eu não tenho quase nada, eu só tenho isso, que eu deixar, meus filhos ficam aí, eles que se virem, enfim. É muito comum, a gente ouve muito isso. Só que a vida está nos mostrando as consequências de pensar assim. E hoje nós sabemos que a holding familiar não se estende só a grandes fortunas, mas sim às pessoas comuns como nós também, não é? E não somente a milionários, mas sim a holding pode ser feita e principalmente dando mais segurança àqueles que já possuem, estão construindo o seu patrimônio, não é? Sim, exatamente isso. A holding familiar como um instrumento de planejamento
patrimonial e sucessório, ela é para todas as pessoas, desde você que tem uma casa apenas, o seu único imóvel, até você que tem outros imóveis, né? A casa de campo, a casa de praia, ou até mesmo faz locação, porque você tem outros imóveis e vive da renda desses imóveis. Porque se você não faz isso, você vai, quando você morrer, você não vai ter problema nenhum. Quem vai ter problema vão ser os seus herdeiros. E vira uma briga Sim, geral, sem dúvida. né, doutor? Então, através do sistema de holding, você vai economizar aí uma média de 30% a 40%. Porque com o inventário, você vai gastar muito. Hoje, no Brasil, o máximo que se cobra de imposto, que seria a transmissão dos bens para os herdeiros, que é o ITCMD, o teto máximo é 8%. Em São Paulo, é 4%. Sim. No Rio de Janeiro é 8%. É muito alto. Em Minas é muito alto. 5%. E em outros estados é 2%. Alagoas também é alto. E assim vai indo. Cada estado tem o seu limite. Aqui em São Certo. Paulo é 4%. Agora você imagine, E 4%, você vai ter que pagar de imposto sobre o seu bem que você trabalhou, batalhou, e você vai ter que dar para o governo 4% de uma casa de 500 mil reais. Aí já vão quanto? 20 mil reais, só de imposto. Você vai ter que pagar para advogado. O advogado vai ter que fazer. Uma média é 7%. Né? Fora despesas com cartórios, certidões. Com a holding não. então, com a holding não. Por quê? Como que esses bens são colocados na holding? Como transformar todo esse patrimônio numa empresa, porque aí sai totalmente do direito de família, do direito sucessório, não é, doutora? Sim, sim. Então, como entender, como que as pessoas podem entender como fazer essa holding familiar a partir de hoje, por exemplo? Então, basicamente, os seus bens, você tem a holding, é o nome em inglês, mas que significa empresas, né? Você abre uma empresa e monta uma célula cofre, né? Nesse cofre, você vai colocar todos os seus bens. Os seus bens, imóveis, aplicações em dinheiro, seja lá o que for. Mas vamos falar basicamente, que é o básico aqui para o brasileiro, né? Os seus bens imóveis. Certo. As propriedades. Isso, né? as propriedades. As propriedades. Essas propriedades, elas vão entrar dentro dessa empresa, né? Pelo valor que você declara lá no imposto de renda. Certo. Né? Ou você pode colocar pelo valor venal dela, não importa. Certo. O que importa é que você não vai precisar pagar o imposto, o ITBI, porque vai sair do seu nome e vai para o nome de uma empresa. Você não vai precisar pagar esse imposto. Quer dizer, esse imóvel que eu tenho, ele vai ser calculado, lógico, o valor que ele já tem no imposto de renda, e ele entra para uma empresa não mais como imóvel, mas como o valor que eu estou colocando na empresa. Não, ele vai entrar como imóvel, Certo. né? E aquele valor, o valor dele, ou o valor histórico, que é aquele valor que você o comprou lá atrás, Certo. não importa quanto tempo atrás, ou pelo valor venal, Certo. você vai integralizar. Ele vai se tornar cotas. Ah, isso. Né? Entendi. A partir daí rege o quê? O direito Entendi. empresarial. Entendi. Vai se tornar cotas, e essas cotas, você então vai fazer o seu planejamento. Você vai doar essas cotas para os seus herdeiros. As cotas, elas representam o bem que está lá na empresa. Sim. E você vai doar. Aqui no Brasil, normalmente, os empresários, eles mantêm as suas empresas no nome deles, só Sim. no nome deles, né? Eles têm a empresa, tá no CNPJ, que é do empresário, enfim. Dificilmente você vê um empresário dividindo, né, a empresa com os filhos e tudo mais. Aqui no Brasil, a empresa é minha, quando eu morrer é de vocês, não é? Como eu posso trabalhar isso numa holding?
essa empresa, os meus bens, eles já passam a ter os sócios, não passam? Sim, quando você faz o planejamento, você traz todos os seus herdeiros ou Sim. até outras pessoas que você quer beneficiar. Sim. E coloca como seu sócio, os sócios da empresa, né? Sim. São todos sócios cotistas. Entendi. E eles só vão ter acesso a esses bens o dia que você não estiver mais nesse mundo. Aí sim, eles vão poder, a gente chama que é uma célula cofre por conta disso, né? Quando você morrer, eles vão poder fazer lá a alteração e falar, olha, papai e mamãe já morreu, agora os bens são nossos. Então, os herdeiros vão poder continuar com essa empresa. Sim. Ou vão liquidá-la. Não, vão vender tudo, dividir, pronto, né? E aí só vão fazer a transferência, né? Se resolverem vender, se resolverem, seja lá o que for. Mas até enquanto o administrador, né? Esse sócio principal, né? Ele estiver vivo, ele vai ter inteiro domínio sobre os seus bens. Ele vai poder fazer o que ele quiser, tirar dessa holding, vender, ele vai poder desistir, porque é uma empresa, e nessa empresa, ele como administrador, vai ter várias cláusulas de proteção, né? Muitas cláusulas. E eu entendo, não sei se a minha pergunta é cabível, mas eu entendo que essa proteção que os bens passam a ter, principalmente os empresários gerenciando tudo isso, eu acredito que há mais possibilidade de crescer, não é, a empresa? Sem dúvida. Traz mais crescimento, porque existe mais proteção. Perfeito, exatamente. Não Você é? me disse que aqui no Brasil os empresários não dividem os bens entre os herdeiros, os filhos, né? Mas, na verdade, esse que não faz isso é o que desconhece o sistema de holding. Então, essa é a importância de entendermos esse sistema de holding, onde os filhos, a esposa ou quem ele quiser beneficiar, passa a opinar, passa a dar sugestões e passa a cuidar também do patrimônio. Não fica somente para um só cuidar de todo o patrimônio. Sim. E ainda, muitas vezes, correndo alguns riscos. Sim. Minha querida, o Wagner de Guarulhos está perguntando o que é preciso para abrir uma holding familiar. Wagner de Guarulhos. Wagner, obrigada. Boa pergunta. Primeiramente, você contratar um bom profissional, né? Os seus bens, eles têm que estarem regularizados. Regularizados, eu tenho que entender que estejam já com escritura definitiva, que não seja aquele contrato de gaveta, para ficar tudo regularizado, tudo bonitinho, sem poder vender. Porque quando você vai vender, você não tem que estar com a escritura? Sim, sim. Tem que estar tudo certinho? Sim. Da mesma forma, vai sair do seu nome para o nome de uma empresa. Então, eles têm que ter já feito toda essa regularização. Que também já tira uma preocupação imensa para aquela pessoa, para os filhos, por exemplo, que os pais não regularizaram, não fica um contrato de compra e venda, às vezes os filhos nem sabem, não é? O que tem, como tem, e, enfim, as fatalidades acontecem, sem não dúvida. É? Então isso também vem fazer com que nos adaptemos a deixar tudo em ordem, a documentação. Principalmente afastar das nossas vidas a procrastinação, porque é o que mais acontece. A gente vai deixando tudo para depois, e de repente não tem mais depois. Aconteceu a fatalidade, não tem mais depois. Não existe mais. Então, sabe, aquele imóvel que você comprou com contrato e você, depois eu faço a escritura, tem que gastar agora, depois eu faço. Você vai gastar muito mais, porque você vai ter que fazer, de repente você perdeu o contato com quem te vendeu,
ou o vendedor faleceu, o vendedor morreu, não sabe quem é, nem onde estão a família, tem N coisas que pode suceder. Exatamente, né, aí dependendo do caso, do que você tem em mão, você vai ter que fazer um usucapião, vai ter que fazer uma adjudicação compulsória, cada caso é um caso, né? Mas, Wagner, é isso, o primeiro passo é contratar um bom profissional que saiba fazer. E aí sim, numa boa conversa, ele vai saber te orientar de acordo com os seus bens, com o que você realmente quer, porque tudo é de acordo com o que a pessoa quer. Aí sim ele vai saber fazer um bom planejamento. Principalmente já nomeando os herdeiros, né? Quem ele Com quer, para certeza, que não ir para a mão de quem ele não quer, né, querida? Exatamente. Que acontece. Helena do Morumbi, muito obrigada pela participação, meu amor. Ela está perguntando, é verdade que se eu fizer uma holding, não necessito fazer inventário? Helena do Morumbi. Sim, é isso mesmo. Hoje, a melhor forma de você deixar os bens para os seus herdeiros sem ter dor de cabeça e muito gasto com inventário é fazer a holding. Como eu já disse logo no início, o inventário ele é muito dispendioso, muito demorado. Sem contar que ele acaba causando muitas desavenças familiares, né? Querendo ou não, acaba ocorrendo. Isso a prática, a vivência nos mostra todo dia. Então, é a melhor forma, já fazendo a holding, você não precisa fazer o inventário. E não precisa fazer testamento, pelo amor de Deus. Testamento hoje é a última coisa que você pode pensar. Agora, o Luiz, lá aqui do Tremembé, um abraço, Luiz, muito obrigada, está perguntando. Tem uma tia de 2º grau que quer deixar seu imóvel para mim. Ela pode fazer a holding? Seria através de um advogado? O Luiz do Tremembé. Ele tem uma tia que quer deixar seu imóvel para ele. Ela pode fazer a holding? É o que eu acabei de falar. A melhor coisa é fazer a holding. Testamento não. Mas a holding, ela já deixa tudo para você, né? Pode ser feito por um advogado ou até mesmo por um contador que já esteja qualificado, que o contador também sabe fazer, mas aquele que já está qualificado para fazer. Você pode procurar o seu contador ou o seu advogado e veja se ele já sabe fazer, e então você procura um de sua confiança, uma indicação que você possa fazer. Agora, quando nós falamos de holding, dá a impressão que é tão facinho, não é? Vai ali no contador e faz uma holding. Não é tão fácil, gente, tão é simples. muito difícil você abrir um cofre. Você terá senhas de um cofre e, na verdade, a holding é um cofre onde os teus bens vão ficar ali guardados para os teus sucessores. É um presente dos pais para os filhos, da mãe para os filhos, é um presente familiar onde todos participam. Então tem que ser muito bem pensado em como fazer, porque não é simplesmente chegar e fazer uma única holding, não é verdade, querida? Porque existe um sistema todo, não é? Quanto custa? A Edna do Ipiranga está perguntando quanto custa abrir esta holding familiar. Então, eu não posso assim te dizer exatamente quanto é para fazer uma holding, porque vai depender do trabalho em si, do trabalho que o profissional vai ter em preparar essa holding, quanto tempo ele vai demorar, vai depender de toda o que você realmente quer para fazer a sua holding, porque os valores eles são cobrados normalmente de acordo com o número de horas trabalhadas, mas eu posso te garantir que em questão de custo, em termos assim de 3 a 10% no máximo do valor do inventário. Nossa, muita diferença, não é? É muita diferença. Muita diferença. E existem 3 tipos de holding, é isso? Ou mais tipos de holdings? A holding, como eu disse, ele é um sistema. Sim. Como é um sistema, vai depender da quantidade dos seus bens, do que você quer fazer com os seus bens. E aí pode-se fazer mais células.
né? Certo. É isso que a gente chama. Então, são outras empresas para, em conjunto com essa, fazer essa administração. Então, é um sistema que vai depender dos bens de cada um e do que cada um quer realmente com a holding. Por que você quer uma holding? Isso é uma coisa que a gente vai descobrindo quando a gente entrevista o cliente. Porque existem pessoas que trabalham com imóveis. Uhum. Então, antigamente, né, se formava um patrimônio para ser alugado. Hoje também se constitui muito isso, muitos aluguéis de imóveis. Locação e venda de imóveis, né? Vendas, enfim. Pode-se fazer a holding só voltada para essas vendas e essa locação? Sim, pode. Aí você vai fazer uma holding para a administração dos seus bens próprios. Você vai assegurar os bens dessa holding e vai fazer somente para a administração. Para administração. E os imóveis vão estar lá resguardados para a família. Para a família. Querida, e no caso de haver, por exemplo, os pais colocam os filhos na holding, tem o nome. E no caso de haver execuções tributárias, pode afetar os imóveis? Porque isso é normal, não é? Numa execução, numa, digamos, ação judicial, trabalhista e tudo mais, como que faz esse imóvel estando numa holding? Pois bem, nós pode costumamos... acontecer, pode, claro. E é o que mais acontece hoje em dia, né? Nós costumamos dizer o seguinte, a holding, ela realmente é um sistema de proteção. Eu não posso falar que é uma blindagem, porque não é uma blindagem total. Certo. Né? Mas é uma proteção. Se você pensa que você fazer uma holding, você vai enganar os seus credores, você está equivocado. Ela protege sim, mas é uma coisa lícita, sim, dentro da lei, correta e muito rigorosa. Se você já tem problemas com execução, com ações trabalhistas, e pense em fazer uma holding apenas para evitar ter que se desfazer dos seus bens, né, ou que essas ações atinjam os seus bens, sim, você não vai conseguir. Porque lá na frente poderá acontecer sim de ser feita uma desconsideração da personalidade jurídica. O que é isso? Esquecer o nome da empresa e ir para o nome da pessoa física, ou até o inverso. Sair do nome da pessoa física e ir para o nome da empresa. Consegui explicar? Conseguiu. Ou seja, eu tenho funcionários domésticos. Se eles entrarem com uma ação, vai entrar contra a pessoa física. Não vai encontrar nada porque está tudo na holding. Aí eles poderão sim pedir a desconsideração da minha pessoa física para entrar na minha empresa, porque eles sabem que tem. Então, se eu já tenho essas ações anteriores, eu vou sim perder. Os meus bens vão sofrer essa execução. Mas se eu não tenho nada, tá livre, eu posso fazer tranquilamente uma holding, porque se depois que tiver pronta a holding, isso vier a acontecer, um revés financeiro, exatamente, né? Isso. Uma situação que nós todos estamos aí. Um revés financeiro, como nós estamos vendo tantas pessoas desempregadas, com dificuldades financeiras, dificuldades em pagar os seus credores. Se ela já tinha constituído essa holding toda certinha, nos moldes anteriores, antes de entrar nessa problemática, nesse revés, conforme a doutora fala, então não vai atingir. Não vai atingir, pode ficar tranquila que não vai atingir. Não vai atingir. Você pode procurar pesquisas, não existe, né, contra a holding nenhum tipo de ação assim. E não existe como, é muito difícil desconstituir uma holding, não é? Muito. Se ela foi feita legalmente, dentro dos termos da lei, raramente você vai conseguir anular. Agora, tem uma pergunta interessante aqui, que tem alguns homens que se preocupam muito com o casamento. Sim, verdade. Ai, minha amiga, me fizeram uma pergunta aqui que eu até separei, porque eu achei muito assim pertinente.
posso integralizar na holding um bem adquirido de meus pais por herança e sou casado por regime de união parcial de bens. Esses bens vão somar ao patrimônio. A minha esposa que casou-se em união parcial de bens tem direito? Então, olha, eu não vou falar o nome mais, tá? Essa dúvida é uma dúvida de muitas pessoas, não é só dele não, né? Sim. A sua esposa ou o seu esposo, tanto faz um ou outro, só vai ter direito aos seus bens, se você é casado na comunhão parcial de bens, se você quiser. Na hold é assim, se você quiser. Desde que você respeite o direito dos seus herdeiros legítimos, que é 50%. Sim. 50% dos seus bens, que foram lá ganhos lá de herança, que seja, ou se adquiriu antes do casamento, você pode dar para quem você quiser. Então, se você quiser contemplar a sua esposa, um neto, um sobrinho, você pode, sem problema. Mas na proporção? Na proporção legal de 50%. De 50%. Você não pode falar assim, não, eu vou pegar esses bens e vou dar tudo isso porque você não merece. Não é simples assim, não pode, não é? Não pode. Nessa situação, a hold pode ser anulada. Porque se você não respeitar a lei e achar, não merece, eu vou dar tudo para fulano acabou. E deixar de lado um herdeiro, um filho, vai ser anulado, porque não pode. É muito interessante, não é? Muita proteção, né, querida? Sim, é muita proteção. E na holding, eu tenho outra pergunta. Quais as vantagens tributárias que a holding familiar traz em relação à transferência dos bens? Você já falou sobre isso, que tributária é bem baixa, não é? Sim. Agora, na holding, eu posso registrar essa holding em outros locais que seja mais barata, outros estados, que seja mais barata a tributação do que em São Paulo, 4%, Rio de Janeiro, 8%, não é? Sim. Eu posso registrar em outro local ou não é lícito? Sim, é lícito, está dentro da lei. E você está me falando sobre o melhor domicílio fiscal. Isto. Eu estou traduzindo no em termos vocabulário práticos, popular. né? Tá certo, isso mesmo. Você pode sim. Nós temos, por exemplo, acho que, se eu não me engano, é o estado do Amazonas, lá é 2%. 2%? Então você pode constituir uma célula, vamos dizer, a célula operacional, que vai então trabalhar com seus negócios aí, e colocá-la como domicílio fiscal lá, né? E aí sim você vai pagar menos imposto. Então, tudo que eu vou adquirindo de patrimônio, eu posso registrar. Aí você abre uma holding e coloca numa outra situação. Coloco onde o percentual é menor. Nossa, que interessante, não é, querida? Meu amor, você está sendo homenageada aqui pela Gabriela de Vila Mariana. Muito obrigada, querida. O Pablo do Chile, a Irma da Alemanha. Muito obrigada, meu amor. A Sueli de Vila Romana. E estou ouvindo na rádio do Rio Grande do Norte, Raimundo da Bahia. Um abraço, Raimundo. Muito obrigada por estar nos acompanhando. O Carlos de Osasco, a Débora de Guarulhos, a Janaína do Tucuruvi, a Kátia de Vila Matilde, o Wagner de Londres, a Amanda lá do Japão, a Priscila de Osasco. Muito obrigada, querida. A Ruth da Nália Franco, também a Roseli de Guarulhos. Muito obrigada, Roseli, a Irene do Morumbi, a Cristina de Londres, a Vera de Vila Nova Conceição, também aqui Lucas lá do Emirado Árabe. Muito obrigada, Lucas, você sempre acompanhando com tanto carinho o nosso programa. A Vilma do Pimentas, a Bianca da Vila Gustavo, a Gabriela de Vila Mariana e também a Thalita do Rio Grande do Norte. Querida, eu vou fazer uma pergunta minha, tá? Diante de tantas coisas, de proteção e tudo, entre os casamentos, como
o melhor regime de casamento que você indicaria hoje para um cliente? Um casal que viesse te perguntar. Ela deu risada. Ai, doutora, eu ainda por acredito favor. muito na instituição familiar. Não, sim, sim. E sei que o seu regime vai depender do que você pretende, do que você planeja para sua vida. Então, independente do regime de casamento que você irá escolher, não importa, você tem que se preocupar com o futuro. Você tem que pensar realmente em fazer a sua proteção patrimonial, o seu planejamento. Mas você não acha, meu amor, quando nós mulheres, nós somos muito sonhadoras, não é? Nós nos casamos para viver para sempre, né? Sim. Mas você não acha que o melhor regime seria o de separação total de bens? Eu vou te falar uma coisa, o de separação total de bens. Ainda assim, depois de você estar casado, vai dar trabalho. Tudo que você construir junto com ele, e for provado que construiu junto, né, o dinheirinho dele, o seu dinheirinho, vocês vão ter que dividir. Vai ter que dividir Vai ter que também? dividir, sim. Então fica na mesma coisa. Por isso que eu te falei. É por isso que eu te disse. Tudo vai depender do que você quer para a sua vida. Então, se você tem essas preocupações, já faz um planejamento patrimonial, porque você pode voltar atrás a qualquer momento e desfazer tudo. Meu Deus. Inclusive, na Road, você coloca a cláusula de incomunicabilidade. Pode existir como testamento essa cláusula? Pode. Por exemplo, você, o dono de todo o patrimônio, você não quer que de repente sua nora ou seu genro, ou vice-versa, tenha acesso a esses bens. Certo. Não que você não goste deles, não. É que você não sabe qual vai ser o dia de amanhã. Né? Você não sabe o que poderá acontecer. Então você quer que fique ali. Aí de repente, por uma infelicidade, o seu filho ou sua filha venha a falecer antes, né, do seu cônjuge. Aquelas cotas voltam para você. Que você poderá redistribuir ou deixar para os seus netos. Entendi. Então, mesmo você fazendo a holding, você pode ter essa decisão de ter cláusulas de incomunicabilidade. Você tem total controle da holding. Embora todas as cotas já tenham sido distribuídas, enquanto vida você tem total controle para fazer o que você quiser. E aí os herdeiros não podem opinar quanto à decisão maior que é do administrador da holding. Não pode. Enquanto em vida, ele é que pode fazer e movimentar tudo. Entendi. Vou dar uma dica extra para vocês. Oba! Oba! Essa dica é boa tanto para o homem como para a mulher, tá? Fala que eu tenho mais pergunta aqui extra para você. Então, rapidinho. Não tem pressa. Veja bem, se você hoje não está bem no seu casamento... Dica extra. Você está pensando numa separação e tem aí um patrimônio a dividir. O que você pode fazer? Converse com seu parceiro, com a sua parceira, né? Seu cônjuge. E resolva antes, para que tudo fique certinho. Vamos fazer uma hold. Faz uma hold você, uma hold ele. Pode ser feito separado. Isso, e já partilha os bens. Partilhou os bens, na hora de fazer o divórcio, você não vai pagar o ITBI, a transmissão, porque a minha parte que vai para ele vai ter que pagar ITBI, a parte dele eu vou ter que pagar ITBI, entendeu? Quer dizer, nós temos a opção dentro da holding de fazer uma holding para o homem, a outra no casal, e já deixando distribuído os bens em qualquer situação. Exatamente. Né? Mesmo não estando bem no casamento, ou estando bem e não se sabe o que pode acontecer. Sabe por que eu pergunto isso, doutora?
por causa dos conflitos, das separações, não é? Os conflitos geram, assim, tanta discórdia, atingem os filhos. Muito desgaste emocional, é desgastante. Né? E você sabendo que você pode ter um casamento e daqui a amanhã, claro que ninguém casa para separar, mas um problema que vem existir já está ali, você não tem mais que se preocupar com o que é de um, o que é o de outro, já está na holding, não é? E isso é uma proteção muito grande. Você fazendo isso, você já deixou já separado que é do seu filho, né? Dos seus filhos, dos seus herdeiros. Se você vier a casar de novo, já está lá. Certo. Você não vai precisar fazer de novo. Mas você pode colocar a nova esposa também na holding, não é? Você pode. Colocar novamente. Pode. Muito interessante. Desde que você respeita a parte legítima dos seus herdeiros, sem problema. Dos herdeiros, os 50%. Sempre. Isso vai evitar que você gaste muito na hora de fazer a separação e fazer a partilha. Entendi. Querida, tem uma pergunta aqui que fala: sou casada em união parcial de bens há 10 anos e quando eu me casei, meu marido tinha imóveis pertencentes somente a ele. Ele pode integralizar esses imóveis para mim em meu casamento? Eu terei direito de usufruir desses bens? Então, é o que eu já havia falado. Sim. Você poderá ter direito desde que ele assim decida. Todos os bens que ele tinha antes do casamento, ele poderá dispor apenas de 50%. Porque 50% obrigatoriamente vai para os filhos, os herdeiros legítimos. Se não tem filhos, vai para os pais dele, né? E aí tem toda uma cadeia sucessória, né? Mas esses são os primeiros. Os filhos, não tem filhos, você é solteiro, sei lá, ou então casado e nunca teve filho, vai para os pais. Porque tem muitas pessoas que não são casadas, né? E tem os seus pais e eles podem ter a holding e os pais como os sucessores, óbvio que é o sucessor na sucessão natural, não é? Como hoje tem pessoas que só vivem junto em união estável, né? Hoje tem casais homem, mulher, não importa. O amor é lindo, maravilhoso, mas na hora da partilha vai ter briga. A família vai se aproximar, sabe? A família vai, como a gente tem visto aqui atualmente brigas, né? Sobre isso, né? Depois vamos, e tem aquelas brigas judiciais. Se você já preparou o seu terreno, se você já fez uma holding, já está tudo bonitinho, é do meu parceiro e acabou. Hoje as famílias constituídas são vários tipos de famílias, não é? Sim, as famílias hoje elas estão muito diversificadas. Diversificada. E isso é muito importante você fazer essa colocação, porque quando um falece, vem a família inteira que não tem direito a nada sucessório e nem participou também de nada, vem com tudo. Não, isso é meu, isso não é meu, tenho direito a isso e aquilo. Então, essa é a proteção. Você quer ver um exemplo muito atual que ocorreu agora no Fantástico de domingo? Sim. Se me permite? Claro. Da maior acionista das casas pernambucanas. Eu assisti. Gente, que briga é aquela, doutora Palmira? Pois é. Quem Anitta, é que vai ficar ali? A Anitta está lá em coma já há mais de 6 anos. Ela ou não conhecia, ou não quis fazer, mas ela não tem uma holding. Vai ficar para quem essa herança dela? Para as irmãs, para a família, né? Porque ela não tem... Ela não tem herdeiros. Ela não tem herdeiros. Herdeiros necessários ela não tem. Aí, por conta disso, o filho da mulher que, segundo ela hoje, né, entrou com ação judicial, era companheira dela. E o filho foi criado por ela. Que não se prova também que mas já ganhou judicialmente. Já... A outra pessoa para quem a Anitta deixou
um testamento vital, um testamento em vida, uma coisa rara de se acontecer, né? Sim. É onde ela deixou escrito: enquanto eu tiver, vamos dizer, fôlego de vida, eu quero que a minha vida que os meus bens sejam regidos assim, assim, assim. E que ela cuide de mim, Cuide de mim até o final. Em qualquer problema, qualquer situação, de doença, de tudo, que ela seja a pessoa da minha confiança para cuidar dela. de mim. Essa vontade, doutora, não sobrepõe a da convivência com o testamento? Então, tudo vai ser resolvido judicialmente, porque a gente vai tem que ter muito conhecimento desse contexto. Então não dá pra gente falar o que está ali dentro. Muitas provas, né? Mas você vê, é um exemplo vivo hoje, que ela tá lá viva, né, em coma, sem poder de deliberar nada, e o povo já tá brigando aí para ter direito aos bens dela. Em contrapartida, Leonardo Del Vecchio é um grande empresário do mundo da ótica, né? Dono da ótica, dono da Ray-Ban. Ele tem assim, são bilhões o patrimônio dele. Bilhões. Ele já deixou tudo pronto, tudo em hold. Ele tem 6 filhos, tá tudo dividido entre os filhos. Ele não tem nada em nome dele. Puxa vida, por isso que a gente mas fala. Ele mandando em tudo, né? Mandando em tudo. Por isso que a gente fala, sabe? Fazer o planejamento patrimonial é sim uma prova de amor. Porque você vai deixar sua família tranquila. Sua família já está sofrendo com a sua falta. Então, eu entendo assim. Quando os filhos se unem e sabem que existe essa proteção, eu acho que passa a ser uma honra para os filhos cuidar desse patrimônio, não é? Sim. No sentido de fazer com que esse patrimônio venha prosperar, colocar o patrimônio deles na holding para gerar mais frutos. Eu acho que quando se faz isso, existe mais união entre a família. Os filhos não começam... Perfeito. Mesmo porque existem filhos de um outro casamento que na hora da sucessão tem outros advogados que entram. Enfim, você não sabe o que vai acontecer. E fazendo isso, cada um já sabe o que dispõe a sua parte. E acabou. Somos todos iguais. Perfeita essa sua colocação. Não é? Eu tenho como lema nas minhas redes sociais, eu chamo de hold raiz. Então, o que é uma hold raiz? Seja você o primeiro a fazer a sua hold familiar. Porque dessa forma você vai ensinar e orientar os seus filhos a saber administrar os seus bens e os bens que vão ficar com eles. Eles não vão acabar com os seus bens, como acontece com muitas famílias. Como acontece com grandes fortunas. Acaba com tudo rapidinho. Porque divide para um, divide para outro, esquecem, é meu, não é da empresa, esse dinheiro é meu. Aí a empresa entra em falência porque não houve administração. Então o pai faleceu, eu posso retirar tudo, divide. E antes mesmo de dividir já estão gastando. Isso. Seguros, enfim. Eu acho que essa proteção que veio agora, que está chegando, que tem um olhar maior aqui para nós brasileiros, porque fora do país isso é comum, sim, não é? É normal. No Brasil, querida, a primeira vez que nós nos entrevistamos, não existia ainda essa procura tão grande pela holding. Não existia o conhecimento, né? Está sendo mais abrangente agora, principalmente dos empresários. É verdade. Não é? E não basta você fazer uma holding. Eu acredito que o nosso maior legado, enquanto administradores da família, dos negócios, é ensinar os nossos herdeiros a também administrar e cuidar com amor e carinho e fazer crescer o nosso patrimônio. Esse é o nosso maior legado. Porque assim, o nosso negócio, os nossos bens vão se perpetuar para as outras gerações. E de repente o meu imóvel está na holding. E eu preciso vender aquele imóvel e eu quero substituir, quero comprar um imóvel novo. Eu posso tirar da holding? Você pode fazer isso através da holding, através da própria empresa.
Porque ela passa a ser uma empresa que também está ligada a essa transação imobiliária. Sim, pode comprar, pode vender. Que interessante. Claro que nós temos mecanismos aí para reduzir impostos, mas isso é uma outra... Sempre o melhor dela, da holding, é a redução dos impostos. Sim. Porque quando existe a perda de um familiar, quando você vai ver teu imóvel que valeria X, ele vai diminuindo o valor. Quando você recebe o imóvel feito inventário e tudo mais, aquele imóvel já não vale quase nada de tanto verdade, que você gastou, né? Porque com o inventário você vai reduzir aí o seu patrimônio em média 40%. Tudo isso é muita diferença, não é, querida? Muita diferença. Você está sendo homenageada pela Renata do Ipiranga, está nos mandando Obrigada. aqui, querida, muito obrigada. A Dirce lá de Valinhos, obrigada. A Lígia de Buenos Aires, obrigada, Lígia. A Simone do Tatuapé também. O Nelson de Mauá. A Helena de Belo Horizonte, a Cecília de Guarulhos, muito obrigada, Cecília, a Vanessa de Santana, a Ângela do Tatuapé, a Amanda do Morumbi. Muito obrigada, querida, pela participação de vocês. Doutora, a natureza jurídica a natureza jurídica da holding, ela pode ser tanto uma empresa SA, sociedade anônima, como ela pode ter. Quais são as empresas que ela pode ser? Ela pode se transformar, essa holding? Então, tudo vai depender do que você deseja e do tamanho do seu patrimônio. Normalmente a gente faz pela limitada, né? Limitada. Mas, porque se você quiser também, você pode deixar até, dependendo do tamanho do seu patrimônio, até no capital aberto. E posso até... Mas tem todos os seus requisitos, né? É mais complexo. E essa holding, ela pode ser internacional também? Pode, você pode fazer uma offshore. Sem problema nenhum. O que é essa offshore? É quando você vai para um paraíso fiscal, fora do nosso país, e abre a empresa lá. E de lá, você vai estar administrando todas as outras empresas. Não acredito, isso existe também, meu amor. Existe. E é lícito fazer? É lícito, está dentro da lei do direito empresarial, lei das SAs. Que beleza, não? Quer dizer, eu posso... Você não está fraudando ninguém, não está fazendo nada errado. Mas eu posso dirigir o meu capital através de um local e que o valor não seja tão alto dos impostos e tudo mais, não é? Ai, querida, é muito interessante. Nós temos tudo muitos isso. brasileiros, empresários, muitos políticos que têm empresas fora do Brasil para estar gerindo seus negócios e pagar menos impostos. Mas aí tem que ser advogados controlando também, não é? Acompanhando advogados, não é? Administradores, contadores. Porque sozinho é impossível, não é, querida? Porque as pessoas pensam que é tudo muito fácil, não é? E não é bem assim. Não. É como você diz, tudo é relativo. Depende do que nós queremos, não é? Querida, você está sendo também aqui, nós estamos sendo homenageados pela Paloma do Jardim São Paulo, Rita de Cássia de Santo André, a Maria de Lisboa, a Rosana do Pimentas, o Alfredo do Canadá, muito obrigada, Alfredo, Heloísa da Moca, a Sofia da França, obrigada, Sofia, a Raimunda de Acajutiba, na Bahia, obrigada, querida, a Elvira de Guarulhos, a Selma de Itaquera, a Patrícia do Jardim Ângela, a Camila do Rio Grande do Norte, a Sandra de Ilhéus da Bahia e a Joana do Morumbi. Querida, você como doutora e você que está trabalhando tanto com as holdings, existiu para você alguns problemas, alguns casos difíceis de ser resolvido quanto a inventários e tudo mais para você propor a holding? Muito, foi justamente de assistir tantas desavenças familiares nos inventários, e que a gente começou a estudar e procurar alguma coisa que pudesse amenizar essa situação ou eliminar completamente, né?
E foi aí que eu descobri o sistema de holding familiar, né? Então hoje a gente tem assim um grupo muito grande de mais de 3.000 profissionais, entre contadores, administradores, advogados. Dentro a gente chama de time, né? O time Holding Brasil. Onde lá nós discutimos... existe um time Holding Brasil? Existe, né? Existe. E lá nós tiramos realmente da frente, né? Alguns problemas que ocorrem quando você vai fazer realmente uma holding, né? Justamente por isso. Porque o inventário, ele é muito desgastante, né? Às vezes as pessoas falam assim, eu vou deixar tudo em testamento. Não resolve, porque quando você vier a falecer, o seu herdeiro vai ter que abrir esse testamento, vai ter que abrir o inventário, você vai gastar do mesmo jeito, vai gastar até mais. Então a gente vê muitos problemas. Tem inventários aí que passa de geração. É verdade, sabe? O problema vai indo, vai passa longe, de uma vai geração para outra e você não acaba nunca. Não resolve. Mesmo, às vezes os bens vão só se dilapidando, né? Mesmo porque nem sempre os filhos têm recursos também para estar pagando perfeitamente, os inventários. E, doutora, digamos assim, existe um inventário. Estou saindo um pouquinho agora do tema da holding, tá tudo ali, mas isso para reforçar a importância da holding. Existindo um inventário, e as partes sem recursos de pagar para dar entrada nesse inventário, pagar as custas dos imóveis, de tudo, qual a possibilidade de fazer isso sem pagar essas custas? Existe essa possibilidade ou não? Ou tem que se vender mesmo? Não imóvel? Existe essa possibilidade. Não tem como fazer. O que ocorre quando você não tem recursos financeiros para fazer o inventário, você acaba se obrigando a vender um dos bens, ou o seu único bem, para poder fazer o inventário. Ou até mesmo vender num preço bem menor, onde você vai vender aí com deságio de 20%, 30%, né? Porque aí é outra pessoa que vai dar continuidade, ou, né, para que você possa sair com algum dinheiro dessa herança. Então não é essa possibilidade. Hoje nós temos dois tipos, né? Duas situações, né? Que pode ser feito o inventário judicial e o extrajudicial. Sim. É importante até esclarecer. O judicial, normalmente, a gente até indica quando a pessoa não tem recurso, né, de imediato. Porque para o advogado, você pode estar parcelando, dar uma parte e vai parcelando, né? Sim. E o ITCMD, que é o imposto, também. Você pode pedir e você vai ter ele parcelado. Mas quando você tem pressa e mais condições, e desde que os herdeiros sejam maiores, que não há nenhuma criança, que não há nenhum percalço aí, todos são maiores, vacinados, vamos dizer o português claro, você pode fazer no cartório. Só que lá é tudo à vista. Você tem que pagar. Esse é o problema, não é? Então são poucas as pessoas que se socorrem desse meio. Só que em 6 meses está pronto o inventário. Em compensação, no judicial, 5, 6, 10 anos, dependendo de cada inventário. É muito tempo. Aí como você mesma coloca, vai indo e vão gerações, né? Você vai passando, ao invés de transferir solução para os filhos, você deixou um problema enorme para as futuras gerações, tudo isso, né? Você só vai transferir problema. E ainda reafirmando que é muito difícil você dialogar com as partes, não é? Na hora de falar, nós temos que pagar isso, nós temos que gastar, porque como? Não é assim, doutora? Porque quando coloca a mão no bolso, aí fica difícil. Ninguém quer pôr a mão no bolso. Não, na hora de ninguém fazer, tem. Ninguém tem. Não tem, se vira, não tem. Você está sendo homenageada. Nossa, que aula de holding da doutora Palmira. Gostaria de enviar um beijo, Angélica Prado, do Tucuruvi, querida.
Obrigada, tá acompanhando aí você, viu? Uma aula muito grande de holding. Eu vale também. dizer que a Angélica é minha nora. É mesmo? Angélica, você já deve estar na sucessão aí dessa holding, viu? Obrigada, meu amor, por estar acompanhando o nosso programa, querido. E parabéns por essa nora, por essa sogra tão querida que você tem, viu? Que é uma honra tê-la aqui conosco. O João de Santa Catarina, o Ronaldo de Mauá está te homenageando, a Kátia do Jaçanã também, o Matheus de Guarulhos e a Bianca de Vila Madalena. Obrigada. Os nossos queridos que estão participando do programa também vão concorrer aos prêmios aqui, viu? A um sorteio, logo mais. Então, querida, continuando esse assunto da holding, hoje, então, como ficam os cartórios diante dessas holdings todas? Vai tirar de sobre o cartório também, o judiciário, tantos problemas, não é, querida? Porque inventário é problema, para cartório é problema, e a holding é uma solução até para eles, não é? Também vai desafogar um pouquinho, vamos dizer assim. O judiciário, não é? Vai desafogar. Com certeza vai. Vai desafogar um pouquinho as brigas. Porque a holding não precisa do judiciário, né? Você não precisa entrar com ação. Então, vai desafogar, é a melhor coisa. Que bom. Hoje nós temos, inclusive, a maneira de desjudicializar o inventário. Explica um pouquinho isso. Quando você entrou com o inventário, porque você não tinha dinheiro para estar bancando tudo à vista, né? Você vai ganhando tempo, vai cumprindo as coisas aos poucos. Sim. Aí, de repente, está todo mundo já em paz, está tudo bonitinho, a partilha já foi feita, só precisa finalizar. E sempre demora muito, né? Os nossos juízes estão sobrecarregados, os cartórios estão sobrecarregados. Aí você pode peticionar ao juiz e pedir para desjudicializar. Aí você tira de lá e vai pro cartório. Pode acontecer Pode, isso? Você vai no cartório e ali você já resolve tudo. Mas já houve todo um procedimento. Sim. E ele está quase pronto. Você requer que se retire do judicial isso. E se resolva com a concordância de todos no cartório. Isso foi uma novidade para mim, olha, eu também não sabia disso. Que maravilha, querida. Nós estamos caminhando para as coisas melhorarem, ficar mais fácil. Que bom, fácil também para os advogados, não é? Para as partes e para solucionar tantos e tantos problemas de brigas entre famílias, né? Essa proteção familiar é isso. Quanto mais nós nos fortalecemos no sentido de termos a nossa família protegida, nós ficamos mais prontos para o amanhã, não é, querida? Mais felizes em ver que a nossa família está protegida, né? Vamos fazer aqui o nosso sorteio. Vamos fazer o nosso sorteio com a nossa querida doutora Palmira, que está aqui. Vamos sortear. Meu amor, os teus esclarecimentos, eu tenho certeza que ajudou a mim como ajudou muita gente, viu? Eu acho que o fato de você fazer a holding igual a todas as pessoas, não é, querida, da família? Sim, não é? Verdade. Não tem aquele que quer mais ou que queira menos. As empresas também é uma garantia, você tem empresa, você está nisso. E existem reuniões também entre as partes para... Sim, tem que ter. Tem que ter. Se reúne com a família toda para todos estarem sabendo como vai ser aquela empresa, quais são as cláusulas, se quer incluir mais cláusulas, é tudo de acordo com a família. E ali não existe mais inventário, não existe mais testamento, nada. Tudo se tornou uma grande empresa que a família
participa para um grande crescimento e depois brindando o futuro, né? Na verdade, vamos brindar o futuro, né, querida? Só mais um detalhezinho, às vezes... Não, mas dá outra cerejinha às do vezes, bolo para nós. Tem pessoas que, não tá nem aí, não se preocupa com isso e fala assim, eu já vou fazer doação tudo em vida. É um erro também. Porque a partir do momento que você faz uma doação, você não pode mais voltar atrás. Aí se te acontecer algum problema, alguma coisa, você não tem mais o direito de vender aquele bem, só usufruir. Se você colocou cláusula de usufruto vitalício. E tem muitos muitos casos que os filhos hoje estão voltando para casa, não é? Com os pais. E aí, até vou te fazer essa pergunta. De repente, um filho volta para casa, ele é um filho único e óbvio que ele tem a parte dele e digamos que um dos pais falece. Ele pode tirar o outro de dentro da casa? Do imóvel? Aí são outras situações, né? Aí são situações... por ser herdeiro? Muito particular, né? Porque quando você faz uma hold... se você tem vários imóveis, você pode já deixar determinado esse imóvel para Maria, esse para o Joaquim, esse para o João. Ou colocar tudo e dividir em cotas. Mas digamos que não exista a holding. Não existe nada. Nada. Esse caso a gente ouve muito. Olha, o filho voltou, agora quer vender a casa onde a mãe vai morar ou o pai vai morar. Porque ele diz que é herdeiro. Nesse aspecto... na herança, na divisão, não existe holding, mas não existe. Você está querendo dizer os pais já faleceram? Não, um deles falece e fica na casa e o filho vem e fala, não, então a 50% é meu e 50% a senhora precisa me entregar, ou o senhor, ou um dos pais. É possível? Você tira essa pessoa de dentro do lar? É uma boa pergunta que você está falando. É uma situação muito recorrente. Muito quando comum. acontece isso. É por isso que com a hold a gente sempre dá essa opção, né? Você quer que os seus herdeiros tenham acesso ao seu cofre quando os dois morrerem ou quando um só? Então, a melhor opção normalmente é quando você põe só quando os dois morrerem. Por quê? No inventário normal morreu um. É claro que 50% daquilo lá pertence aos herdeiros. E o herdeiro pode exigir, sim, que seja vendido. Ele pode exigir? Ele pode exigir. Porque não é mais seu, metade é meu. Então eu posso exigir. Mas aí, dependendo da idade da pessoa, a pessoa é obrigada a vender e falar, não, é meu e você vai ter que sair. Então, isso não ocorre assim, dessa forma. Porque aí vai haver uma ação judicial. Porque a lei também diz que você, enquanto filho, é sua obrigação proteger os seus pais. É muito bom falar isso. Muito bom, doutora. Então tem isso também. A gente ouve muito isso. Agora que meu marido morreu, meu filho quer a minha casa. Acontece muito. Põe a mãe lá no fundo do quintal. Ou põe então, pra morar na edícula, no quartinho, no porão. Infelizmente acontece. Então é muito bom se conversar isso para explicar que existe o direito do idoso também, não é? Que você não pode chegar e exigir, não, agora esse imóvel é meu, eu sou herdeiro, até logo, vamos vender. Não é só assim. Não é bem assim, né? Você não pode tirar uma pessoa de idade, seja pai, seja mãe, ou seja alguém com alguma dificuldade, algum problema de saúde, você mesmo sendo herdeiro, você não pode chegar e tirando. São casos e casos, né? Principalmente se é o único imóvel, não é? Sim. Então é bem interessante a gente tocar nesse assunto, porque nosso direito ele é lindo e maravilhoso, só precisa funcionar bem. É como você falou, porque eu não quero ir pro porão, não, minha filha. Não, e quando fala assim, papai ou mamãe, vamos fazer o seguinte, vamos vender a sua casa, vai morar lá comigo? Também. Mãe fica assim, né? Vai morar lá com o filho, vai ficar lá no quartinho e vende, vamos dividir, gastar tudo. E a mãe vai pro quartinho e fica cuidando do neto e eles vão passear.
É tantos casos, né, querida? Advogado é assim mesmo, né? No final tem que ir, porque no final dá tudo certo, não é, minha amiga? Querida, vamos fazer esse sorteio aqui da nossa querida Aninha da Fashion Hair, oferecendo uma escova, mais uma hidratação na Eliane Fashion Hair em Guarulhos. Muito obrigada, querida, sempre por você estar sempre participando aqui do nosso programa na Avenida Silvestre Pires de Freitas, 409, Eliane Fashion Hair, pensando em você. O telefone é 11 93 052 7674. Vamos sortear essa escova, essa hidratação, querida. Você vai escolher aí. Só não dá para mandar a cabeleireira lá para Arábia. Não dá, né? Bem que ela vai, Posso viu? chacoalhar? Pode. Ser mais digno? Pode sim, claro. Olha lá. Da onde Patrícia, do Jardim Ângela. É perto. Patrícia, você acabou de ganhar uma escova e uma hidratação lá da Eliane Fashion Hair, tá bom? Vai ficar aqui com a nossa produção para você dar um alôzinho para fazer essa escova e essa hidratação. Agora também nós vamos sortear aqui um voucher para uma pessoa no rodízio de hambúrguer e pizza do Daniel Burger, na Avenida Timóteo Penteado, número 1031. Nossa, bem pertinho de você lá, verdade, minha querida. Centro de Guarulhos. O telefone é 986123297. E também confira no Daniel Burger o rodízio de fondue também, porque diz que é sensacional. Nós precisamos ir até delícia, lá, viu? Precisamos. Muito obrigada, viu, Daniel? Muito obrigada pela participação aqui. Querida, você pode sortear quem vai ganhar esse voucher para ir lá no hambúrguer de pizza. A gente não pôs o nome aí não, né? Pois é, né? Não pode não? Pode pôr nosso nome não? Não pôr nosso nome, nós já saímos daqui. Nossa, eu não acredito! Angélica, a tua nora também já tá na herança. Não Maria, acredito. olha. Não, e ela falou, posso sacudir? Querida, a sua mãe já leva pra você, viu? Sogra. Não, já virou mãe desse jeito. Olha, eu chacoalhei. Ela chacoalhou e saiu pra você, Angélica. Aqui, olha, a sua sogra tá levando pra você esse sorteio, viu? Vai até lá e nos convida também. Sozinha você não vai, não. Nós vamos, hein? É para entrar em contato? Querida, entre aqui em contato com a rádio, tá? Para marcar o dia que você vai, no telefone 011 998709182, tá bom? De qualquer forma, a sua sogra já sabe, ela vai te acompanhar lá. Olha, tá aqui. Me convida, hein? Você já marca o dia. Querida, estamos finalizando o nosso programa e eu gostaria que você depois dessa, da sua nora, ganhar um sanduíche, um rodízio de fondue lá de Guarulhos, bem pertinho de você. Eu acho que a tua holding tá feita faz muito tempo. A sua holding familiar já tá prontinha, né? Pois é, né? E a dela também. Oh, meu amor, eu gostaria que você, primeiramente, eu quero muito te agradecer mais uma vez. Você sabe que eu amo você, eu tenho um carinho muito especial. De vez em quando eu te dou um alôzinho para tirar algumas dúvidas.
mas eu quero que você deixe para as famílias brasileiras, para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, a sua mensagem. Você já falou muito, você já deu muitas mensagens aqui de proteção, e deixe aqui a sua mensagem como mãe, como sogra, como advogada, para todas essas pessoas que compartilharam esses momentos conosco hoje. Olha, eu agradeço muito poder ter passado um pouco do meu conhecimento. E eu quero dizer para vocês, faça realmente um ato de amor. Tenha um momento de lucidez, de amor na sua vida. E pense no futuro dos seus filhos, no futuro dos seus herdeiros. E seja você uma holding raiz. Comece você a fazer, dê o exemplo. Dando o exemplo, ensinando os seus herdeiros, com certeza. Eles vão dar mais valor e vão te agradecer muito. É um ato de amor que eles jamais esquecerão. Verdade, querida. Bem, eu quero agradecer a todos que nos acompanharam aqui, nossos queridos telespectadores, ouvintes, e a nossa querida aqui, a nossa produtora Cris, a todos vocês, o nosso muito obrigada por essa tarde tão gostosa. A você, querida, um grande abraço a todas as pessoas que compõem o teu escritório também, meu amor. Muito obrigada por dividir conosco esse conhecimento. E eu estendendo essa mensagem sobre raiz, eu também quero dizer que nós somos uma árvore e não podemos deixar a nossa raiz morrer conosco. Vamos deixar a nossa raiz bem adubada. Sabe por quê? Porque aí ela dará flores e frutos durante muitas outras vidas. Um grande beijo, um feliz restante de semana e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Um beijo, obrigada. Rádio Elite acabou de apresentar a revista eletrônica Momentos com Sônia Apolônio.